1 Coríntios 5, versos 7 e 8, nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens sobre a cruz. Desde o primeiro domingo de março, abril inteiro e agora fechando em maio, vimos falando sobre a cruz. A cruz é central, é o símbolo do cristianismo e ele é central para que a gente possa entender por que nós estamos aqui no mundo, por que nós somos igreja, por que nós construímos um patrimônio, por que nós mantemos esse patrimônio, por que nós investimos em missões, por que nós fazemos estas coisas. Sem a cruz é impossível compreender. Se alguém está próximo de Deus, está dentro de uma igreja e não compreende o significado da cruz e os desafios que ele traz para nós, ele ainda não entendeu exatamente o que é o cristianismo, ou talvez esteja passeando na vida da igreja sem ter tido um encontro pessoal com aquele que morreu na cruz. E a cruz é tão importante por causa de Jesus que morreu na cruz. Vamos nos lembrar que a história conta que haviam 6.000 crucificações no tempo de Jesus. Os romanos matavam assim para poder deixar todo mundo bem submisso ao Império Romano. Então muita gente foi morta na cruz, mas a cruz de Cristo foi diferente porque Cristo morreu naquela cruz. Ele era diferente e ele traz um significado diferente para a cruz. Por isso que nós, hoje, eu posso chamar a igreja da comunidade da cruz. E você sabe que onde você vai, passa pelo interior, pega a viagem aí, você vai encontrar, vira e mexe aqui no Brasil, é muito comum isso, aquela construção que está mais no alto da cidade, no centro da cidade, na praça central, na colina, no ponto mais alto da cidade, tem lá um edifício com uma cruz no lugar mais alto. A comunidade da cruz. Quero ir numa igreja, eu procuro uma cruz, não é? Hoje as igrejas evangélicas estão retomando o costume de ter uma cruz na sua decoração. Nós temos uma ali, passamos esses 2 meses lembrando da cruz, porque a cruz é central no cristianismo. Diz o verso 7 e 8 de 1 Coríntios 5, assim: livrem-se do fermento velho, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nos abençoa nesta hora, fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente, ó Deus, para compreendermos a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de falar a cada um de nós e nos conduzir ao centro da Tua vontade. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Nós temos muita semelhança com Corinto, mas eu queria fazer algumas semelhanças anteriores, inclusive, a Corinto. Corinto, Paulo está escrevendo aqui por volta do ano 55, 57 da era cristã. Eu queria voltar a 1500 anos antes de Cristo, quando o povo de Israel teve contato com esse Cordeiro Pascal. Você vai se lembrar que o povo de Israel estava há 400 anos, aproximadamente, no Egito, e naquele momento ele estava vivendo de maneira escravizada. E clamando a Deus, não queremos permanecer aqui. Há uma promessa anterior à nossa chegada aqui no Egito, que foi dada a Abraão, dizendo que o Senhor ia nos dar uma terra que mana leite e mel, e que através da descendência de Abraão ia abençoar todas as nações da terra, todas as famílias da terra. O povo de Israel estava ali por várias gerações. Se você imaginar que uma geração dura por volta de 50 anos, já haviam 8 gerações no Egito envolvidas com a escravização, sofrendo ali, sendo açoitados, sendo escravizados pelo Egito. Quando Deus então chama Moisés, fala para Moisés que tem ouvido o clamor do seu povo e que desceu para livrá-lo, e manda Moisés para livrar o povo do Egito.
Eles, então, são 10 pragas, e a 10ª praga é a praga que vai ser a morte dos primogênitos. E para o povo de Israel não sofrer com a morte dos primogênitos, era necessário, então, que eles matassem um cordeiro, pegasse o seu sangue e passasse nos umbrais da porta, nos batentes da porta, fizessem uma refeição com ervas amargosas, com pão sem fermento, assando aquela carne do cordeiro, para que estivessem preparados para imediatamente sair dali. Era para eles pedirem algumas ofertas aos egípcios, de tal maneira que eles iam despojar o Egito, e o anjo do Senhor desceu, o anjo da morte desceu, matou todos os primogênitos do Egito, mas passou por cima das casas dos hebreus que estavam marcadas com o sangue do cordeiro. E ali surgiu a Páscoa judaica. A passagem do anjo da morte passou sobre eles e preservou a vida deles, e os libertou naquela madrugada, naquela noite. Eles passaram a ser livres definitivamente. Vamos lembrar que eles não fizeram nada, não levantaram uma espada, não lançaram uma flecha, não socaram, não deram um soco sequer em qualquer que fosse o egípcio. Deus os libertou e eles saíram dali. Assim começou a Páscoa. E o grande problema da Páscoa dos judeus é que eles vão pelo deserto, eles precisam caminhar até Canaã, e o grande problema é que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E eles continuaram indo no caminho, e como, mesmo Deus fazendo 10 pragas, ou 10 grandes milagres, depois foi acompanhando aquele povo durante a caminhada no deserto, eles continuavam a se lembrar do alho, do melão, dos peixes, e até das covas que teriam lá no Egito. E não percebiam o que Deus estava realizando naquele momento. Me parece que eu queria fazer uma pergunta para você. Aonde você está? Você ainda está com a sua mente, com o seu coração no Egito, da onde você deve ter sido tirado? Ou você está com a sua mente, com o seu coração, naquilo que Deus está fazendo neste momento? A comunidade da cruz, a igreja de Jesus, pode viver, e alguém pode viver com a mentalidade do passado. Deus é sempre o Deus que vem nos libertar de um passado ruim, sem perspectiva, para apresentar um futuro. Você pega Abraão, era alguém que estava lá em Padã, vivendo com a sua família, e Deus falou: olha, eu vou te levar para uma terra nova. Sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E eu vou abrir uma perspectiva nova para a sua vida. Você pega a própria história de Moisés. Moisés é aquele homem que fugiu do seu passado, de ter assassinado um homem, e Deus vai encontrá-lo lá na sua vidinha, quietinho, para dizer o seguinte: olha, eu vou fazer uma grande obra e vai ser através de você, nós vamos libertar o meu povo do Egito. Você vai ter que voltar para lá para resolver isso. Você pega José do Egito e você encontra José dentro de um cárcere, sem perspectiva. Até as pessoas que ele havia combinado: olha, quando chegar lá, lembra de mim, tá? E fulano esqueceu. Passaram 2 anos sem ele se lembrar. E Deus vai chamar José, que está dentro de um calabouço, para se tornar o primeiro-ministro do Egito. Você pega Davi, um pastorzinho, que não era nem contado, nem foi contado quando o pai chamou os filhos para que tivesse uma perspectiva de ser um grande líder de Israel. É desse lugar de pastoreio, lá com aquelas poucas ovelhas que Jessé tinha, que Davi é tirado. E mesmo quando Davi, já como rei, se afunda no seu pecado, adulterando, assassinando, Deus vai buscá-lo, manda Natã lá para buscá-lo de onde ele está, para continuar caminhando com Deus. Quando o povo está no cativeiro babilônico, Deus manda uma palavra através de Ezequiel, dizendo: Ezequiel, dá uma visão a ele, um vale cheio de ossos secos, já ressecados, já faz tempo que a vida saiu daqueles ossos. E Deus pergunta para Ezequiel: pode esses ossos reviverem? E Deus faz com que voltem a ter músculos e sangue e vida
novamente, dizendo assim: eu vou fazer isso com o povo de Israel, que está no cativeiro, sem esperança. Eu vou resgatá-los e lhes dar vida novamente. O trabalho de Deus, a história da Bíblia, é a saga de Deus em busca do ser humano que está morto em seus delitos e pecados. Essa é a situação dele. E Deus vai lá para resgatá-lo dessa situação, para infundir vida. E ele não poupa nada para fazer isso. Ele envia seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para se tornar o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que marca a nossa vida com o seu sangue. E uma vez tendo marcada a nossa vida com este sangue, a morte já não tem poder sobre nós. A morte vem e vai vir e vai alcançar esta existência, mas ela não vai terminar com a nossa vida verdadeira, porque vai haver vida após a morte e nós vamos viver esta vida. É esta a ideia do Cordeiro Pascal. É este Cordeiro que foi sacrificado e cujo sangue nos marca. Por isso aqui nós somos a comunidade da cruz, porque morreu na cruz o nosso Cordeiro Pascal. Naquela cruz, o sangue que foi derramado nos marca de tal maneira que a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. E nós proclamamos ao mundo exatamente esta verdade. Nós não somos uma ONG que faz ação social, embora façamos e seja a nossa missão fazer. Mas a nossa principal mensagem não é essa. Nós não somos um partido político que tem uma palavra, uma direção para dar ao caos social que existe na nossa nação. Embora a igreja deva ser a consciência do Estado, mas essa não é a nossa principal missão. Os partidos políticos podem fazer isso, mas somente a igreja de Jesus Cristo, a comunidade da cruz, marcada pelo sangue daquela cruz, é que pode chegar para as pessoas e dizer assim: olha, a solução para a sua vida, a solução para o seu problema é o sangue que foi derramado naquela cruz. É aquele cordeiro que foi morto. Aquele cordeiro tira o pecado do mundo e pode transformar a sua vida. Fazer com que você saia do seu Egito e não permaneça com o Egito dentro de você, que haja uma transformação radical na sua vida. É o que Jesus promete aos seus discípulos, dizendo: olha, um dos motivos que eu vim ao mundo é para que você tenha vida e a tenha em abundância. Uma vida nova, transformada, com novas realidades. E é por isso, meus irmãos, que quando Paulo escreve aos Coríntios, nos lembra aquilo que nós somos. Corinto, uma cidade licenciosa, uma cidade cosmopolita, uma cidade onde as pessoas tinham uma busca pelo prazer, uma sociedade hedonista. Você lembra que para Corinto, que Paulo vai dizer o seguinte: tudo me é lícito. Esse era o slogan de Corinto. Tudo me é lícito. Eu posso todas as coisas. E Paulo exorta a igreja: mas nem tudo convém. Embora a sociedade de Corinto viva desta maneira, tudo me é lícito, eu posso todas as coisas, a igreja de Jesus não convém viver dessa maneira. E o problema é que Paulo, quando escreve isso, é exatamente essa questão. Há um problema na vida da igreja, porque a igreja, alguém dentro da igreja, continua raciocinando como se não tivesse saído do Egito. E aí encontramos um jovem que está tendo um caso com a sua madrasta. E achando que está tudo normal, porque tudo me é lícito. Afinal de contas, Deus nos criou para sermos felizes. E a felicidade é ter prazer, não é ter frustração. Você lembra esse discurso, mais ou menos? Alguma coisa parecida com os nossos dias? Era o que estava acontecendo ali. E Paulo, então, precisa lembrar que nós precisamos sair do Egito, lembrar que nossa vida foi conquistada, não mais para vivermos na maldade, na perversidade. Paulo diz, inclusive, que essa situação que eles estão vivendo ali é uma situação que nem no mundo era aceitável. Mas no ambiente da igreja aquilo estava andando, caminhando e todo mundo achando normal. Conhece algum pecado na vida da igreja que você fala: nossa, que coisa feia, que alguém continue cometendo esse tipo de pecado?
e que nem lá no mundo é aceito? Quando você encontra um irmão que não paga suas contas em dia. Não porque ele não tenha dinheiro, não tenha trabalho para poder pagar, mas porque ele acha que pode dar golpe em todo mundo. Conhece alguém assim? E a gente fala assim, nossa, lá fora, fulano que paga todas as suas contas em dias, você tem o score da Serasa agora, né? O seu banco deve estar querendo aumentar o seu limite no seu cartão de crédito, porque você é um bom pagador. O mundo acha isso bom. E às vezes nós encontramos alguém que na igreja acha que não é necessário, que como cristão não precisa dar esse tipo de testemunho. Você pode pensar em outras coisas. Antigamente, quando eu era muito criança, se falava muito de alguém que brigava com a esposa, que na igreja era muito alegre, muito solícito, muito bondoso, mas em casa era um pai, um marido espancador. E eu falava assim, olha, como é que pode um negócio desse? Ou às vezes alguns pecados que não são tão aparentes, a maledicência, ou a fofoca. Já trabalhou com um colega que é fofoqueiro? Ou já teve um colega de classe que você é obrigado a fazer trabalho junto e ele não cumpre com as tarefas dele, com aquilo que ele promete? Paulo está falando dessa situação em que nós precisamos deixar todas estas coisas para trás. O Egito precisa ficar para trás. As coisas antigas já passaram. E por que Paulo fala isso? Ao mesmo momento que ele fala para a gente se livrar do fermento velho, não mais raciocinar da mesma maneira, e olha, gente, não tem como andar com Jesus para frente sem a gente se livrar de algumas coisas. A gente precisa deixar isso para trás. Você se lembra que quando Jesus chamou os seus discípulos e os enviou para pregar o Evangelho, na primeira vez ele disse, não levem nada, nada que vai atrapalhar essa tarefa de vocês. Quando o escritor aos Hebreus vai falar para nós, ele pede também para que a gente se livre de tudo aquilo que atrapalha a nossa carreira, tudo aquilo que fica gerando peso morto em nós. Paulo está falando isso para aquela igreja e para aquelas pessoas que estão envolvidas nessa situação. Livrem-se de todo o fermento velho. E olha que fermento. E esses dias assim você participou, usou bastante fermento, não é? Hoje a gente pôde experimentar tudo que os irmãos fizeram aí de gostoso. O fermento é um negócio que você faz uma massa grande, pega uma colherzinha de fermento, não é? Joga ali e aquilo some. Não aparece. Mas é ele que faz aquela massa crescer. Ele influencia toda a massa. O fermento é isso. Aquilo que influencia tudo que nós somos. Às vezes são coisas pequenas. Nós, no último encontro de professores, passamos um vídeo que falava sobre 7 hábitos que crentes maduros, hoje já adultos, falam assim, ó, esses 7 hábitos marcaram a minha vida na minha família. Eu fui criado com esses 7 hábitos acontecendo constantemente na minha vida e isso fez com que eu me tornasse um crente adulto, maduro, firme. E algumas coisas são surpreendentes. Por exemplo, a oração. Um destaque para a oração. Não a oração que é feita na igreja, mas aquela oração que você ora agradecendo porque acordou, ora porque tomou café, ora porque almoçou, ora porque saiu para viajar, ora porque agradecendo porque chegou da viagem, ora porque ganhou alguma coisa, ora por tudo. Oração que vai envolvendo a vida. E, meus irmãos, o contrário também é verdade. Se a gente não se livrar de situações, conhece aquela pessoa que você convive e que tinha uma personagem do Chico Anísio que falava, só pensa naquilo? Lembra? Tem gente que você conversa, que você não pode, qualquer palavra que você der, ela vira duplo sentido. E aí você começa, essa pessoa faz tanto isso com você, do seu lado, que chega uma hora você ouve uma palavra que você mesmo coloca em duplo sentido. Não é possível ficar
A gente ouve, é muito chato isso. A gente tem eu conheço algumas pessoas, e são jornalistas, tem canal no YouTube, escrevem textos, e tem uma boca suja terrível. Chega uma hora que desanima e fala, sabe, não vou mais ouvir. Ele sabe raciocinar, mas fala tanto palavrão. Meus irmãos, a Bíblia fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que serve para a edificação. Isso serve entre as nossas conversas, uma quinta-feira com 15 homens convivendo o dia todo. Serve também na conversa que você tem com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos na escola, no trabalho. Um crente, Paulo falaria assim, livrem-se desse fermento velho. Isso vai tomando a sua mente, isso vai atrapalhando a sua vida. Isso vai fazendo você continuar raciocinando como se você estivesse no mundo ainda. Como se você estivesse preso no Egito. E meus irmãos, o sangue do Cordeiro foi derramado para que a gente possa ser liberto dessas coisas. É um sangue precioso e poderoso. Por isso Paulo está dizendo, livrem-se desse fermento velho, para que vocês possam ser massa nova, massa sem fermento. Quando uma irmã pregadora, irmão Andréa Vargas, você pode, e assista o que você puder dela, ela conta da sua vida antes de Cristo. E como ela, estudando a Bíblia, caminhando com Cristo, chegou uma hora que ela concluiu que, se ela quisesse continuar a caminhar ao lado de Cristo, ela teria que se separar de algumas pessoas e de alguns lugares. Ela teria que se separar de algumas pessoas, de algumas amizades e de alguns lugares. Hoje, meus irmãos, nós temos um grande privilégio, uma liberdade. Nós estamos vivendo que nem Corinto, tudo me é lícito. Eu sou do tempo, infelizmente, né? O crente não ia no campo de futebol. Eu conheci um diácono que falou assim, a minha tarefa na igreja era ficar na porta do cinema do bairro, verificando se os crentes iam ao cinema. Então, houve um tempo, era assim, nada. O cristão ele era definido pelo que ele não podia fazer. O crente não xinga, não bebe, não fuma, não dança, não faz um monte de coisas. Hoje nós temos essa liberdade. Os crentes, graças a Deus, evoluíram, cresceram, então eles têm chácara, casa na praia, viajam para o exterior, vão ao shopping, ao campo de futebol, tem tudo, toda a liberdade de fazer tudo. E, por vezes, alguém não tem tempo de estar na igreja porque tem alguma coisa para fazer em outro lugar. E não percebe que, pelo menos nesse horário, precisaria estar junto com o povo de Deus. Livrem-se do fermento velho. Ainda que a gente tenha toda essa liberdade, nós não pertencemos a isso. Isso não pode dominar a nossa vida. Prestem atenção naqueles hábitos no Egito que estava dentro do coração do povo hebreu. Eu estou indo pelo deserto, a caminho da terra de Canaã, mas continuo com o Egito dentro de mim, carregando dentro de mim os velhos hábitos. Meus irmãos, pense 400 anos reclamando. Eu sou escravo no Egito, eu trabalho para chuchu e não tenho nada. Nada do que eu tenho é meu. Isso vai sendo carregado. Eles vão para libertos uma vez, começam a reclamar de tudo de novo. Não está bom água no deserto, não está bom maná, não está bom codornizes, nada está bom. Isso, livre-se desse fermento velho. A palavra de Deus fala isso, que nós não devemos mais ser murmuradores, nem caluniadores, nem reclamadores. Nós agora precisamos compreender que o sangue desse Cordeiro Pascal que foi sacrificado já nos libertou disso. Nós podemos celebrar essa nova festa, celebremos a festa não mais com o fermento velho, que é da maldade e da perversidade. O povo de Israel no Egito, no deserto,
foi de uma perversidade atroz. Muitos aqui são pais, e muitos serão pais. Todos serão pais aqui, se Deus permitir. Mas eu encontro filhos que são perversos com seus pais. Pais que se esforçaram ao máximo, com toda energia, deram o melhor que conseguiram. Se conseguissem um pouco mais, fariam um pouco mais. Mas os filhos falam assim, não foi o suficiente. Eu nunca passei fome, eu nunca passei frio, eu sempre tive escola, andei de carro o tempo todo, a gente viajou, mas não foi o suficiente. Porque, afinal de contas, nunca fui para a Disneylândia, nós nunca fomos para a Europa, e a vida não foi cor-de-rosa como eu gostaria. Filhos perversos. Como o povo de Israel foi perverso junto com Deus e com o líder Moisés que Deus havia colocado ali. A culpa é sua, por que você nos trouxe ao deserto para morrer aqui? Agora aqui não tem melão, não tem peixe, não tem alho. Isso é perversidade, isso é maldade. E Paulo fala exatamente para que a gente precise se libertar desse fermento velho. Isso é o Egito, isso é coisa do passado. O sangue precioso de Cristo Jesus nos libertou, nos purificou disso, para a gente viver em sinceridade e em verdade. Por isso que aquele jovem que estava vivendo um romance com a sua madrasta, precisava de alguém que chegasse nele e falasse assim, escuta, você sabe que isso é errado? Paulo chama a atenção da igreja exatamente para isso. Vocês não podem achar que isso é normal. Vocês que têm todos os dons, que se gabam de ter todos os dons, não há alguém que tenha uma palavra de sabedoria para orientar esse jovem, para que ele se liberte desse pecado, para que ele largue esse fermento velho que vai minando a sua vida, foi minando a vida dele, e Paulo está falando aqui, olha, isso vai minar a vida da igreja. Daqui a pouco essa colherzinha de fermento vai influenciar toda a vida da igreja. E todo mundo vai estar achando que tudo é normal, que todo mundo pode ter uma vida promíscua, viver em imoralidade sexual, como aquele jovem estava vivendo. Paulo está falando sobre isso. O sangue de Jesus, a gente brinca, virou uma brincadeira. O sangue de Jesus tem poder, não é? Quando você fala alguma coisa assim, o sangue de Jesus tem poder. Até no futebol falou isso, né? Meu time vai cair, o sangue de Jesus tem poder. Meu time não vai cair para a segunda divisão. E a gente brinca com isso, sem ter consciência de que o sangue de Jesus, de fato, tem poder. O poder que atuou na vida de Paulo. E quando eu penso naquilo que Paulo fala, eu sempre lembro daquilo que ele viveu. Um homem raivoso que é liberto da sua raiva, do seu ódio, para ser um homem que fala do amor, fala da graça de Deus e oferece essa graça a todas as pessoas. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com o fermento da sinceridade e da verdade. Nós somos a comunidade da cruz, primeiro por causa do que Cristo fez na cruz. A cruz tem importância porque Cristo morreu nela. E lá realizou esta obra que nós estamos pensando nesses 2 meses. Nos reconciliou, criou nossa redenção, derramou sobre nós a sua justiça. Ele ali venceu o mal por nós. Ele ali nos adotou na família de Deus. Cristo fez uma obra nessa cruz. Mas nós somos a comunidade da cruz porque nesta cruz agora nós crucificamos o nosso eu. Não mais para viver esse fermento da maldade, da perversidade. Não mais para viver debaixo, dominado por esses sentimentos que nos dominavam antes. Nós somos a comunidade da cruz agora porque nós podemos ir em sinceridade diante de Deus, como Paulo fala aos Romanos, e levar diante dele as nossas lutas, os nossos desejos maus,
os nossos anseios por voltar às mesmas práticas que tínhamos lá no Egito. Quando eu brinco aqui com os irmãos assim, você nunca sentiu vontade de matar alguém só um pouquinho? Não é? É o Egito, é o velho homem que aflora, que reclama. Esses dias eu estava contando para os irmãos na quarta-feira passada, lá perto de casa tem um prédio que não tem, são vários apartamentos, não tem estacionamento. Não tem vaga de estacionamento. Então, vira e mexe, alguém vai e estaciona o carro. Aonde? E sabe, meus irmãos, isso dá uma raiva. Deixa profundamente irritado. Especialmente quando eu saio tarde da igreja, eu já falei que a coisa que mais me deixa irritado é quando eu saio daqui tarde, chega na marginal, a marginal parada. Eu queria chegar em casa correndo, vou perder tempo na marginal. Aí você chega em casa para apertar o controle, para poder entrar, tem que estacionar. Como não tem vaga lá, não tem vaga em lugar nenhum, por isso que eles estacionam assim. Aí você estaciona em cima de alguma calçada, vai bater no portão do outro, e aquela coisa. Sabe, meus irmãos, eu vou dormir irritado, com raiva. Uma vontade, se eu pudesse assim, riscar o carro do fulano, sabe? Como é que fala assim? Esvaziar os 4 pneus, sabe? Mas depois o problema ia ser para mim, né? Que ele não ia conseguir tirar o carro da porta de casa. Mas tudo isso vem. E sabe o que é isso? É o Egito. É o Egito que quer falar assim, resolve do seu jeito, faz do seu jeito. E aí eu lembro que eu faço parte dessa comunidade da cruz e que o meu eu precisa ser crucificado nessa cruz. Não mais para fazer do jeito que eu quero, não mais para raciocinar do jeito que eu quero, não mais para viver desse fermento antigo, mas permitir que um fermento novo, que uma nova influência tome conta da minha vida. E eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte, como é que a gente faz para ter um fermento novo na nossa vida, um fermento da sinceridade e da verdade? Primeiro, você precisa ler essa Bíblia. Como, meus irmãos? Como é que a gente tem que ler a Bíblia? Todo dia, não é? Não tem que ser muito, mas tem que ser todo dia. Você precisa ter uma vida de oração. Sem oração você não vai a lugar algum. Sabe por quê? Porque a oração é quando eu permito que esse fermento de Deus vá penetrando na minha vida. Quando ele vai me influenciando. Quando eu chego lá e falo, Senhor, eu queria matar fulano. Eu queria que esse carro tivesse um problema. Deus fala, filho, não é assim. Os pagãos fazem isso. Mas você é meu filho. Quantas vezes Deus mandou profetas dizerem a Israel exatamente isso? Israel, você não é as outras nações. Você é a minha esposa amada. Para viver debaixo do meu amor. A comunidade da cruz vive assim. Buscando saber o que é que Deus quer. Para não ser mais influenciado pela maldade e pela perversidade, mas para receber a influência da sinceridade e da verdade que vem pela palavra de Deus. Essa é a comunidade da cruz. Essa é a comunidade que vive debaixo daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Tudo que Cristo fez foi para que nós pudéssemos ser essa comunidade da cruz e o mundo pudesse ver que somos essa comunidade e pudesse receber a nossa influência como um fermento novo na sua vida, que leva-os à sinceridade e à verdade. Eu quero convidar você a permitir que este sangue precioso desse Cordeiro Pascal tire o fermento velho da sua vida e traga um fermento novo da sinceridade e da verdade. Amém?